É isso aí, torcida do Flamengo. Agora vamos aqui, pessoal, com o pilhado comentando aí esta grande vitória do Mengão em cima do Vasco. Continua a freguesia do Vasco. Desde 2023 não vence o Flamengo. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Não se esqueçam também de ativar o sininho das notificações. Agora bora pro conteúdo. Fala pilhado, fala pilhada. Galera, que freguesia é essa do Vasco com o Flamengo? Chegou agora a números surreais. Eu vou trazer os números aqui para vocês. É uma freguesia absurda do Vasco com o Flamengo desde 2017 e o que mostra a diferença de patamar hoje do Flamengo para o Vasco. Cara, são números assim que para você falar de uma rivalidade tão grande, de um arquirrival como o Vasco se tornar tão freguês do Flamengo, isso mostra o momento complicadíssimo do Vasco e o momento de ascensão desse Flamengo. Primeiro, hoje o primeiro tempo foi uma covardia do Flamengo contra o Vasco. Hoje o primeiro tempo foi constrangedor. Você vê o que o Vasco passou no primeiro tempo, sem quase tocar na bola, sem criar uma chance de gol sequer. O Flamengo teve 8 finalizações no primeiro tempo contra uma do Vasco. Em 18 minutos de jogo, o Flamengo já tinha finalizado 5 vezes. Foi um massacre do Flamengo contra o Vasco no primeiro tempo. Aquilo ali, na boa, o Vasco se comportou como um time pequeno. Era um time pequeno. Eu peço que todos que estão chegando aqui já deixem o seu like, tá? E já se inscrevam. 4 meses de trabalho e já quase... Né? Os números do Bruno Henrique em clássicos, eles são impressionantes. E só para vocês terem uma ideia do tamanho, da dimensão do Bruno Henrique no Flamengo. O Bruno Henrique chega a 98 gols com a camisa do Flamengo, 98 gols com a camisa do Flamengo e chega a 9 gols contra o Vasco. É carrasco do Vasco, é um jogador que o torcedor do Vasco não quer ver nem pintado de verde e amarelo, porque o Bruno Henrique ele causa calafrios para o torcedor vascaíno. E o Bruno Henrique, ele vem, né, se firmando a cada dia como jogador decisivo desse time do Flamengo. Mesmo aos 33 anos, mesmo vindo de uma lesão seríssima, segue chamando a responsabilidade, segue decidindo jogos grandes, segue sendo jogador de jogo grande, tá? É bom a gente deixar claro isso. E eu vou passar para vocês aqui o que me fez fazer a capa dessa live, né? Que é a freguesia surreal do Vasco. Eu fui buscar os números. Olha a Lívia Weber, minha esposa, ó. Olha ela, amor, fala baixo. Os vascaínos estão dormindo. É ela mandando o superchat dela aí, já convocando a galera para mandar os superchats aqui que a gente vai colocar aqui na tela. Ela pedindo para eu falar baixo. Agora, olha esses números que eu levantei aqui, que a gente sempre corre atrás, né? A gente sempre corre atrás para passar para vocês informação. Olha esse número do Vasco, da freguesia do Vasco com o Flamengo. Puxando um retrospecto, né? O Vasco vive um período terrível, assim, para se esquecer, jogando contra o seu maior rival. Galera, olha esse número. Já pedindo like para todo mundo, hein? Quem tá chegando no vídeo já vai deixando o like e já vai se inscrevendo no canal Pilhado Esportes. A gente está com quase 100 isso. Olha os números que essa freguesia ela tá alcançando. O Vasco está sendo muito freguês do Flamengo. Desde 2017, só 2 vezes o Vasco venceu o Flamengo. E sempre no Carioca, que é uma competição que o Flamengo costuma levar menos a sério. E foram em 2021 no Campeonato Carioca e 2023 no Campeonato Carioca.
Aí, para vocês terem ideia do tamanho dessa freguesia, nos últimos 30 jogos, com o jogo de hoje foram 30 jogos, tá? Nos últimos 30 jogos, contando o jogo de hoje, são 17 vitórias do Flamengo, 11 empates e 2 vitórias do Vasco. Chega a ser ridículo para o torcedor vascaíno ver um número como esse. Chega a ser ridículo para o torcedor vascaíno, que já teve timaços clássicos inesquecíveis contra o Flamengo, ver o Vasco chegar a esse ponto, gente. É feio. Eu acho que nem o torcedor do Flamengo gosta de ver esse desequilíbrio, gosta de ver que está perdendo a graça. O maior clássico do Rio de Janeiro nos últimos anos. É assim, praticamente não tem rivalidade nos últimos anos. Porque o Flamengo tem 17 vitórias nos últimos 30 jogos, 11 empates e só 2 derrotas. 2. O aproveitamento do Flamengo já passou de 70% nos clássicos contra o Vasco nesse período. Então, é um Flamengo que agora chega a 8 jogos sem perder para o Vasco. A última derrota foi na primeira fase do Campeonato Carioca de 2023. Olha o tamanho dessa freguesia. Olha, o Wagner, ele até manda aqui, ó, que eu falei que perde a graça até para o torcedor do Flamengo, e aí ele manda, perdendo a graça não. Eu tô adorando, kkkk, diz ele. Tem outro superchat aqui, ó. Aí é foda, olha o nome. É isso aí, torcida do Mengão, e vamos aqui para mais uma notícia. Felipe Luiz condena a atitude de Wesley no fim do clássico. Para mim não vi nada demais, né? O Flamengo assegurou a vaga na semifinal do Campeonato Carioca, vencendo o Vasco por 2-0, com gols de Bruno Henrique de pênalti e Everton Cebolinha neste sábado no Maracanã. Na entrevista coletiva, o técnico Felipe Luiz enfatizou a confiança da equipe e criticou a conduta de Wesley. Próximo ao final do jogo, os jogadores adversários se irritaram com o lateral, alegando falta de respeito ao fazer um passe olhando para o lado enquanto virava o rosto para o outro. O treinador rubro-negro apontou um equívoco na postura do lateral, atribuindo a experiência. Na entrevista pós-jogo, Wesley zombou de Felipe Coutinho, sugerindo que o vascaíno estava chateado por ter perdido. O jogo estava limpo até aquele lance aos 95 minutos. Gosto de jovens ousados que vão para cima, mas sem desrespeitar. É normal, eu já fiz muito isso, já estive no lugar dele e a gente aprende. Geralmente são os mais jovens que passam por isso, especialmente em clássicos. Foi um jogo limpo com total respeito, ao contrário do clássico contra o Botafogo. Tenho o máximo respeito pelos jogadores do Vasco. Vencemos no mérito, o jogo foi todo na bola, comentou Felipe Luiz. O lateral direito Wesley, por sua vez, provocou o meia Coutinho do Vasco logo após a vitória. O número 43 explicou o incidente no fim da partida, quando a torcida gritava olé, afirmando que Coutinho se irritou com os dribles no Maracanã. Sobre a confusão, não sou de desrespeitar, todo mundo gosta de uma jogada bonita, de dar um passe de letra, isso não é de respeito. Achei que era o momento certo para isso e fiz. Sou fã do Coutinho, mas ele também vira o rosto em vários passes. Ele está chateado pela derrota e descontou em mim. Não sou de confusão, desculpa se desrespeitei o Vasco. Por fim, estou muito feliz pela vitória. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.